Fala, buscadores de conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área em mais um episódio do Bora Aprender? Bom, buscadores, vamos falar sobre álbum de fotografia digital? Álbum de fotografia digital? Como assim? Isso mesmo, álbum de fotografia digital. Bom, buscadores, eu sou do tempo que os álbuns de fotografia eles eram impressos. A gente ia lá, revelava as fotos, colocava dentro de um álbum e a gente guardava aquelas recordações. Agora eu vejo muitas pessoas utilizando álbuns de fotografia digital. Eles deixam muitas vezes na sua casa uma espécie de tablet, passando algumas fotinhos ali. Já é muito legal, uma evolução muito grande, a gente consegue colocar várias fotos, ele fica alternando ali, você não precisa ter um álbum gigante para ficar folheando um por um. Você pode ter ele fixo já passando as fotos que você gosta. Bom, antes de entrar no álbum de fotografia em si, deixa eu contar uma historinha para você bem rápido. Eu estava numa festa coletiva de aniversário, que minha filha fazia parte inclusive, e aí uma das mães ficou fazendo as fotos. E aí depois de fazer essas fotos, ela mandou essas fotos por e-mail, mandou o link para que todas as mães, todos os pais conseguissem acessar essas fotos. Só que além disso, ela criou uma apresentação no PowerPoint de exemplo da filha dela para mostrar como que ficava uma apresentação no PowerPoint com as fotinhos passando, com todas aquelas configurações, enfim, tudo muito bem planejado, bonitinho, organizadinho para poder mostrar para as demais mães. É claro que todas as mães iriam gostar daquela apresentação. E é óbvio que ela não fez aquilo de graça, né? Ela cobrou um valor simbólico, tipo uns R$50 lá para que pudesse fornecer também para as demais mães das suas filhas. Bom, veja só o que é um olhar empreendedor, não é verdade? Bom, então além de você conseguir criar os seus próprios álbuns e você mesmo configurar esses álbuns para que você tenha acesso em sua casa, no seu computador, como você preferir, você ainda consegue fazer um dinheirinho em cima desses álbuns de fotografia. Eu não estou falando aqui que você vai viver disso, mas é claro que já vai dar uma ajudinha aí se você conseguir vender alguns álbuns aí para algumas pessoas. Você pode fazer isso, por exemplo, numa formatura, numa outra festa de aniversário, enfim. Existem N momentos, N situações que você pode utilizar para oferecer esse álbum de fotografia. Legal, né? Bom, eu já posso te garantir que é fácil de fazer e rápido. Vamos lá ver como é que isso funciona? Vem comigo! Bom, buscadores, vamos lá então. Para a gente criar um álbum de fotografia, a primeira coisa que eu fiz foi abrir, obviamente, que o PowerPoint já está na página inicial dele com o slide de título. Para eu criar um álbum de fotografias, eu vou vir até a guia Inserir e vou vir aqui na opção Álbum de Fotografias. Clico sobre ela e aqui ele já abre essa janela aqui para que a gente possa buscar os arquivos que a gente quer dentro do nosso computador. Então eu vou clicar aqui, arquivo/disco. Como eu já utilizei essa pasta, ele já abriu automaticamente para mim nessa pasta. Eu vou selecionar todas essas imagens e vou pressionar o Enter. Quando eu pressionei o Enter, ele já mostrou para mim aqui, ele já carregou, na verdade, todas aquelas imagens que a gente selecionou. Se eu clicar em cada uma delas, a gente vai ver que, de fato, as imagens foram carregadas. Bom, uma coisa muito legal da gente falar aqui é que a gente tem a opção de colocar todas as fotografias em preto e branco. Então a gente pode selecionar aqui e ele já carrega para a gente, obviamente, todas as fotografias em preto e branco. Ok, vou tirar essa seleção aqui. Mas você pode estar pensando também, poxa, mas se eu quisesse uma só, não tem problema. Você não seleciona essa opção e aí na hora que a gente criar, que a gente carregar essas fotos lá no PowerPoint, você seleciona ela e muda para preto e branco lá na opção dela, ok? Bom, então vamos lá. Além todas as fotografias em preto e branco, a gente tem uma parte aqui embaixo que é o layout do álbum. Dentro do layout do álbum, a gente tem o layout da fotografia. Então aqui ele está como ajustar o slide. Se a gente olhar aqui para a direita, isso aqui indica que a gente tem uma imagem que está cobrindo o slide por completo. Por isso que ele está aqui como ajustar ao slide. E veja que na opção formato da moldura, ele não me deixa selecionar. Por que isso? Porque eu já tenho uma imagem que cobre o slide inteiro. Então não tem como eu mudar o formato da moldura. Agora repare que se eu vier aqui na opção uma imagem com título, aqui do lado ele já tem uma imagem que já está mais centralizada e um texto em cima que seria o título dessa imagem, ok? E repare que a opção de formato da moldura também me dá a possibilidade de alterar. Então se eu clicar aqui no retângulo, olha que ele já me dá algumas opções. Se eu selecionar aqui, por exemplo, quadro retângulo com sombra central, por exemplo. Se eu clicar aqui, ele já muda para mim a cara da imagem. É uma imagem que eu acho que já fica legal, que parece que ela está destacada do slide. E aí, caso eu queira seguir dessa forma, é só eu clicar em criar, que ele já vai carregar para mim o álbum de fotografias com esses moldes que a gente fez, tá? Então repare que todas as fotos que a gente colocou lá da nossa pasta, elas foram carregadas aqui.
E repare também que todas elas têm o título em cima, né? Então a gente pode colocar aqui o título daquela determinada ocasião. Então, por exemplo, se esse é o momento que a pessoa está dançando a valsa, se esse é o momento em que é a dança coletiva, enfim, qualquer momento que porventura esteja acontecendo naquela imagem, você pode dar um título aqui para ela, ok? Repare também que quando a gente criou o álbum de fotografia, ele já criou um slide anterior, que é o slide de título, para que a gente indique o que significa, do que se trata aquele álbum. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, formatura, ok? Formatura do quê? Vamos colocar lá formandos de ADM, por exemplo. Vamos colocar aqui administração 2024, ok? Beleza, então a gente já tem um título aqui, mas você pode pensar, poxa, mas eu não queria que fosse esse fundo preto. Bom, aí algumas situações são importantes a gente considerar, que é o seguinte: você já teve algumas aulas aqui no nosso canal falando sobre o slide mestre. Quando você configura e salva um slide mestre, você pode vir aqui, por exemplo, na guia design, ó, e clicando aqui sobre temas, nessa parte para baixo, ele vai ter o personalizado. O personalizado é onde estarão todos os slide mestres que você configurou, que você salvou na tua máquina. Eu, por exemplo, já tenho um salvo aqui, ó. Vou selecionar ele e ele já vai mostrar para mim a minha apresentação do meu álbum agora já dentro desse formato que eu já havia criado. Lembrando que você já pode ter alguns formatos pré-configurados e salvos dentro da pasta do PowerPoint. Se você não lembra como é que faz isso, assista lá os nossos vídeos do Slide Mestre, que eu tenho certeza que você vai ver como é bem importante e como isso vai te ajudar bastante, ok? Bom, falei para vocês também que se porventura você quisesse mudar um efeito, por exemplo, quando eu mostrei para vocês o preto e branco, eu te dei a opção de fazer a alteração de uma imagem especificamente para preto e branco. Então você seleciona ela aqui, vem no formato de imagem, nessa guia dinâmica que foi criada ao selecionar a foto, e aí você pode vir aqui em cor, ó, veja que aqui ele me dá a opção do preto e branco, ok? Então já salvei aqui e ele já está configurado da maneira que eu queria, ok? Enfim, você pode vir aqui no formato de imagem e trabalhar o efeito que você quiser dentro da imagem que você for utilizar. Então não é só naquela janela que a gente fez anteriormente. Em qualquer momento você pode pegar imagem por imagem e fazer as adaptações que porventura você julgue necessário. Bom, e para finalizar, obviamente, eu vou apresentar. Aqui, ó, cliquei em apresentar. Está aqui o nosso álbum criado da maneira que a gente utilizou. Vou pressionar aqui o Enter, ó, ele vai passando slide a slide, olha aí, ó. Ok? Muito fácil, muito simples de ser feito, não é verdade? Muito legal, né? Você viu como é fácil, rápido de fazer o álbum de fotografias? Curtiu? Então se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar o seu like. Aquele abraço. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.